Tempos de quarentena, tá? E a gente tá aqui, mas eu pensei em fazer alguns videozinhos rápidos falando de alguns temas assim sobre a história do Brasil. O tema que eu escolhi para falar hoje, cara, é um tema que é bem atual, no sentido histórico mesmo. Ele é um tema que começa ali mais ou menos ali em 1985, no final da ditadura, né? Que é a grande crise econômica ali dos anos 90, né? A hiperinflação. Não sei se vocês todos já ouviram falar, pais sempre falam disso, né, que naquela época tu tinha moedas trocando a todo momento e tu tinha uma economia totalmente fragilizada, o teu salário passava um dia, não valia a mesma coisa. Criou-se essa cultura que a gente tem até hoje, de tipo, dia 5, dia 6, recebeu o salário, vai lá no mercado direto e já gasta, daí tem aquelas filas no mercado dos dias e tudo mais. Em 1985, a ditadura chega ao seu fim, a Guerra Fria já está acabando, e aí o Brasil, momento de grave crise econômica ali, em razão de obras faraônicas que foram feitas não só na ditadura, mas também lá no governo JK, quando ele construiu Brasília, quando ele construiu rodovia lá na Amazônia e tudo mais. Então, em razão desse gasto exacerbado aí desses governos anteriores, tanto dentro da ditadura, principalmente nos anos 70, quanto ali dentro dos anos 50 ali no governo JK, né, a gente acaba entrando nessa grave crise. Claro, vai diminuir muito o poder de compra das pessoas. Então, a partir de 1988, ali, ano que nova Constituição, né? Aí entram ministros da Fazenda. Aí vão entrando ministro da Fazenda, um ministro da Fazenda, um ministro da Fazenda, um ministro da Fazenda, um atrás do outro, né? E o primeiro ministro vai fazer um plano que se chama Plano Bresser, depois de um início conturbado aí de democracia que a gente tem no Brasil. E ministros da cidade de ministros vão tentar planejar, simplesmente eles pegam e fazer um plano econômico de congelamento de preços. O que quando tu congela preços, o mercado ele perde a inspiração, vamos dizer assim, de poder concorrer, de poder lucrar, né? Vamos lembrar que a iniciativa privada ela é uma coisa que só funciona com o lucro, né? As pessoas ganham dinheiro e tudo mais. A iniciativa privada não se vê estimulada a colocar no mercado esses produtos e tudo. O congelamento de preço faz com que as prateleiras nos mercados fiquem vazias. Então a crise se agrava, passando planos por planos econômicos e tudo mais, não acontece de mudar aquela situação de hiperinflação no país e tudo mais. Bom, no ano de 1994, a inflação anual ela vai chegar em torno de 2.500%, uma coisa absurda, não faz sentido nenhum. A gente hoje tem uma inflação aí girar em torno de 3 a 4% ao ano. Então dá para perceber a grande diferença aí, não precisa ser nenhum mestre da economia para saber isso. Até que então a gente vai chegar a ter um ministro da Fazenda, que é o Fernando Henrique Cardoso, né? Vai ser o ministro da Fazenda do Itamar Franco, que vai assumir. Ele vai definir um plano que é o chamado Plano Real. Ele vai criar uma moeda virtual, que é a URV. A URV ela não sofre com essa inflação. O Cruzeiro Real, ele vai ser convertido em URV para depois ser convertido em real. É assim, o real ele não vai sofrer com essa inflação que sofreria o Cruzeiro Real. Simplesmente não é trocar de moeda, simplesmente não é congelar preço. É tu fazer uma conversão de uma forma de uma moeda virtual, não sofre, digamos assim, com componentes externos, qualquer moeda no mundo sofre, né? E aí isso vai colar, as pessoas vão começar a vender produtos, né? Até nas praias, dizem que nas praias tinham pessoas vendendo picolé, assim, um URV e tudo mais. E aí, naquele momento, disse que o governo teve certeza justamente que isso ia funcionar. Nesse ano de 94, né, que é o ano do Plano Real, dá certo e o real vem sendo a nossa moeda até hoje, né? Vamos lembrar, ele virou nosso presidente da República aí pelo PSDB, ficou por 2 mandatos justamente por esse plano, e ele foi um dos caras aí que realmente levantou a economia do Brasil nesse momento de grave crise aí após a ditadura. Algumas lições aqui, tá, pessoal? Primeiro, a ditadura cometem graves erros mesmo de gestão, dinheiro público, né? Acaba que gera essa grande inflação aí, né? Esse mau uso do dinheiro, né? E tudo mais. Por que eu quis lembrar desse assunto? A gente vem uma crise econômica aí de 2016 e agora parece que a gente está entrando em outra, né? Com a crise do petróleo e com o coronavírus. Eu acho que é uma história interessante essa aí dos anos 90 com a hiperinflação. A gente era uma Venezuela, né? E hoje o pessoal tem medo da gente virar uma Venezuela, mas a gente já foi uma Venezuela alguns anos atrás. Então é isso, gente, espero que tenha esclarecido aí, é só uma breve fala mesmo para lembrar desse momento aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço para todos e até mais, valeu!